Olá, meu nome é Victor Bolognini, sou engenheiro civil e trago para vocês algumas técnicas de execução de reformas, o meu nicho de atuação. Hoje, vamos começar falando do primeiro tópico, que é demolição. Como muitos sabem, a parte de demolição é uma parte muito complicada de uma obra. É uma parte que demanda muita atenção de nós, engenheiros, enquanto responsáveis e até mesmo executantes da reforma ou de alguma construção de edificação. O primeiro detalhe que eu gostaria de atentar em relação a, às demolições seria o fato dos escoramentos. Por quê? Quando iniciamos uma reforma, é muito comum que a gente entre na casa, no apartamento, no sítio, na escola, não importa onde, e a primeira coisa que fazemos é quebrar tudo para a gente começar a construir. O escoramento ele é extremamente importante, por exemplo, quando vamos demolir uma laje. Fazer a demolição de uma laje é algo minucioso. Por se tratar de um elemento de concreto, um elemento grande de concreto, devemos ter atenção para garantir a segurança de quem está executando a reforma e garantir a segurança das edificações vizinhas ou até dos apartamentos vizinhos. Então, o correto escoramento e um trabalho minucioso garante com que a demolição seja bem feita. Tanto quanto a demolição de parede, quando precisamos abrir um vão para uma porta, para uma janela. Não sabemos como é que está a estrutura daquela parede, né? Antes mesmo, em casos que não temos os projetos estruturais. Então, é muito importante que a gente faça um correto escoramento para garantir a segurança de quem está executando aquela obra, né? Garantir a segurança do ajudante, de um pedreiro. Então, o escoramento ele é extremamente importante numa parede onde, por exemplo, casas muito antigas, não havia o costume de ser feita uma estrutura de concreto, por ser muito caro naquela época. Então, a utilização de tijolos maciços para transferência de carga era uma opção mais barata. Com isso, as casas térreas, em grande maioria, eram erguidas por blocos, né, de tijolos maciços, desde o baldrame até ao ponto de laje, e o ponto de laje batido 100% em cima dos blocos, né? Então imagina se a gente remove uma parede que está sustentando essa laje, ou o estuque, antigamente existia-se muito estuque, a, a grande questão é que, assim, remover o apoio tende a cair, né? Por isso, a importância do escoramento, tanto para uma laje, quanto para uma parede, quanto até mesmo para elementos estruturais. Temos aí, recentemente, né, nos últimos anos, o caso do edifício Andréa, lá no Nordeste, onde a falta do escoramento durante a manutenção de um pilar e durante a manutenção de alguns pilares da edificação causou o desmoronamento da edificação por completo. Então, é um assunto muito delicado a parte de escoramento das demolições. Outro detalhe que devemos nos atentar enquanto demolindo é na face do contrapiso, na parede, né? A gente precisa ter uma noção da profundidade que a gente vai remover aquele material, seja um revestimento, seja uma argamassa, seja o piso, o contrapiso, né? Porque a gente tem que imaginar em toda demolição a quantidade de entulho que será gerada. Então, ter esse controle, ter o controle visual do quanto que a gente está avançando em questão a essa demolição ou não, é importante para que a gente consiga ter também um controle de uma caçamba de entulho ou de sacos de entulho, para que a gente possa ter também o controle das atividades durante a obra. Então, nesse primeiro tópico, demolição, esses foram os pontos: escoramento e avanço, né, profundidade das demolições.